Amém, Jesus. Amém. Nós saudamos as irmãs e os irmãos que também estão presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos abrir a palavra, que está no livro de Êxodo, capítulo 4. Do Êxodo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 21. 21, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Isso a Moisés, né? Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Esse momento aqui, vamos lembrar que Moisés, ele havia fugido do Egito, porque ele matou um egípcio, e ele saiu do Egito e foi para uma terra que se chama terra de Midian. E ali começa a acontecer algo que é interessante, que a gente precisa prestar atenção em algumas histórias recorrentes na palavra, que elas se repetem. Então Moisés se dirigiu até aquela cidade. Quando ele chegou ali, havia umas moças que estavam querendo tirar água do poço para dar para o rebanho. E havia ali uma moça que chamava-se Zípora, e juntamente com as irmãs estavam ali naquela tentativa, mas os outros pastores ali, eles não permitiam, né? Afugentava elas, não deixava que chegasse na vez delas, que elas pudessem retirar aquela água. E Moisés lutou com aqueles pastores, expulsou-os, pegou a água, deu para o rebanho, tudo. E ali Zípora conheceu Moisés. E Moisés acabou sendo convidado para ir para a casa de Jetro. Jetro era o nome do pai da Zípora. E a palavra diz que Jetro, ele era sacerdote em Midian. Aí é uma curiosidade, né, para a gente entender, porque muitas vezes você ouve assim, né, fala assim, sacerdote, mas sacerdote como assim? Como que ele era sacerdote? E aí, se a gente pesquisar um pouco da palavra, a gente vai ver que Midian era um dos filhos de Abraão, né, que Abraão teve com Quetura. Depois que Sara morreu, Abraão ele esposou Quetura e teve um filho chamado Midian. E esse Midian, né, foi para essa região e ali ele constituiu um povo, tal. Então a gente já começa a concluir que esse sacerdócio, né, de Jetro ele não era sacerdote de um Deus estranho ou de outros povos, não. Ele vinha de ensinamentos que ele teve com Abraão. Então, nós vamos ver que Abraão tem muita ascendência sobre esse texto e sobre a família ali em Midian, né? E a gente vai entender também que Moisés, quando ele saiu lá do Egito, e ele foi a uma terra, a gente pode até pensar, ele foi aleatoriamente a uma terra, e deu que ele se encontrou em Midian, e ali aconteceram aquelas coisas, né, que a gente costuma falar, naquelas coincidências, que foi tudo, né, favorecendo a Moisés, mas aí a gente começa
a perceber que a mão de Deus está sobre aqueles, né, que têm um chamado. Então, Moisés, ele tinha esse chamado desde criança, né? A gente sabe da história dele, que ele foi preservado, né? E ali, aquela história dele não tinha terminado. Esse é um ponto que a gente tem que parar para meditar e saber que Deus tem um propósito para nós. Ele tem um projeto para as nossas vidas, ele tem um propósito. E esse propósito, esse projeto, ele não muda por causa de uma circunstância. Muitas vezes acontece algum fato nas nossas vidas e que parece interromper uma história que já estava ali escrita. Moisés, ele estava ali no auge, né, da sua idade, da sua forma, né, estava com 40 anos, e parece que ali era o momento, né, de Moisés, mas não foi. Aí aquele fato atrasou 40 anos naquilo, né, se é que atrasou, né, se é que não é isso, exatamente não era esse mesmo projeto do Senhor. Mas, de qualquer forma, o Senhor direcionou Moisés justamente para um povo que era seu, para um povo que estava relacionado com a história de Moisés. E ali, certamente, na época, na idade que ele estava para desposar, né, encontrar uma esposa, então, o Senhor justamente direcionou ele para que ele conhecesse a esposa que fazia parte do seu povo, né? E que ela também trazia na sua história, na sua herança, um aprendizado, um entendimento de coisas que Abraão ensinou, que por outro lado, Abraão também aprendeu dos seus ancestrais, né, que era Abraão, a gente tem que lembrar que ele veio, né, de uma ancestralidade que veio lá de Adão, que sempre iam se sucedendo os primogênitos, né? E Adão foi Sete, tal. Noé, então Abraão, ele é um descendente próximo de Noé. Então, a gente fica sabendo que essa família, então, é uma família que tem uma herança. E a respeito do sacerdócio, também era uma coisa que eu queria falar, que há um tempo atrás se descobriu em Jerusalém, porque Jerusalém ela é feita de várias camadas, né? Ela tem várias camadas, porque foi cidade que foram construídas, destruídas, construíram-se cidades em cima de cidade, e nos subterrâneos, nos subsolos abaixo, achou-se vestígios de uma cidade que era antes de Jerusalém, que chamava-se Salém. Então, antes de ser Jerusalém, a cidade chamava-se Salém. E Salém, a gente vai lembrar que em Salém havia um sacerdote que, por final, se encontrou com Abraão. Esse sacerdote se chama Melquisedeque, né? E que é justamente o sacerdócio de Melquisedeque, que Jesus se refere a ele. Então, Jesus, quando fala do seu sacerdócio, Jesus diz assim, que ele não era da linha, né, do sacerdócio de Levi, mas diz assim, o Senhor me levantou como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nessas escavações que eles fizeram, eles encontraram locais em que eles já faziam sacrifício. Ali eles já tinham sacrifício. Então, eles já faziam um culto a Deus. Então, nós, mediante essa referência, nós entendemos até mesmo que ali Jetro, como sacerdote, ele prestava culto a Deus, né? Como uma forma de até mesmo trazer um certo conhecimento de Deus para aqueles povos todos ali que eram, né, viviam no paganismo. Então, só para a gente contextualizar o momento que Moisés ele viveu. Então, ali ele conheceu Zípora, ele se casou com Zípora, viveu com ela, ficou ali 40 anos naquela terra, e Jetro foi justamente aquele que foi responsável por vários conselhos, né, interessantes para Moisés, né? Conselhos inspirados, né, pelo Espírito. E mais um outro dado que é interessante, que Jetro até hoje, naquela região, né, que é aquela região até hoje, ali na Arábia,
ele é lembrado como um grande profeta, Jetro, né, esse sogro de Moisés. Agora, a Zípora, então nós vamos ver uma coisa. A mulher, a gente sabe, né, sabemos disso, nessa época, numa época mais antiga, a mulher, o protagonismo dela não era muito aparente. Aparente protagonismo. Então, até mesmo Zípora aparece de uma forma mais presente, né? Que eu queria até fazer aquela comparação que eu falei no começo da palavra, dessa história, quando ela encontra com Moisés, vocês vão ver que tem uma semelhança muito grande com o encontro, né, de Jacó com Raquel. As cenas são muito semelhantes, né, que Jacó vai lá no poço, conhece Raquel, aí depois vai para a casa de Labão, né? Então, essa é a primeira semelhança. Depois vocês vão ver que na sequência aqui da história, outras semelhanças elas se completam. E o porquê disso, né? Então, vamos lembrar de Jacó. Jacó é aquele que posteriormente foi chamado de Israel. Então, em Jacó, iniciou-se a constituição de um povo, começando pela família, né? Por uma família que sempre é a base, né, das coisas de Deus, que Deus cria. Então, sempre o princípio, sempre começa na família. Tudo aqui está começando nas nossas famílias. É por ali que o Senhor ele quer dar continuidade ao seu projeto. Então, Israel começou com Jacó, né? Jacó e seus filhos. E antes de existir Moisés, né? Que Moisés ali, a história dele começa no Egito, certo? Mas como é que terminou a história de Jacó, né? Jacó, justamente, ele, no final da vida, ele acabou indo para o Egito. E Israel toda a família, né? Que naquela época eram 70, né? 70 pessoas que foram para o Egito. Jacó, né, foi ali para encontrar seu filho José. E esse momento que nós estamos lendo aqui já haviam se passado 400 anos aproximadamente. Então, essa história foi interrompida ali, né, da terra prometida, do povo, em Jacó, que foi para o Egito, e agora Moisés ele ia dar continuidade a essa história ia continuar. A história da vida dele, né, de Moisés, parecia que tinha encerrado, né? Falei assim, eu fui lá, eu era um egípcio, minha mãe falava sempre, né, que eu era o escolhido de Deus, com um propósito para o povo, mas ficou ali, né, cuidando das ovelhas, do seu sogro, 40 anos, e aí veio o encontro que nós falamos, ele se casou com Zípora, e agora esse momento aqui, né, que Deus falou com Moisés na sarça. Lembram-se que Deus apareceu na sarça, né, ardente, e falou com Moisés que ele tinha um propósito para ele, para que ele fosse livrar o seu povo ali do Egito. E quando o Senhor falou com Moisés, lembra-se que ele falou: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Senhor lembrou de Abraão. E agora aqui, né, no trecho que nós lemos, o Senhor dá todas as instruções para Moisés, para que ele vá até o Egito e que ele venha falar com o faraó. Percebem que até aqui, a aparição de Zípora é muito pequena. Ela não aparece muito, né, Zípora. Ela apareceu lá no poço, se eu não me engano, ela é citada na palavra umas 3 vezes. Moisés é citado mais de 600 vezes na palavra. Mas aí o que a gente quer trazer para as irmãs, para que a gente possa entender? Eles foram a caminho do Egito. E no caminho, a palavra diz que o Senhor lutou com Moisés para matá-lo, né? A palavra não fala que lutou, né? Mas dá esse entendimento que Deus apareceu ali e quis matá-lo. Lembra que eu falei das semelhanças com Jacó? Jacó, ele saiu da casa dos seus pais, porque ele temia a Esaú, né? Porque a herança
tinha sido passado para ele. Então, ó, a herança, não nasceu para ser uma herança, foi para Jacó. Então, a herança que estava em Jacó saiu lá de perto de Esaú, né, para que ele não viesse a morrer, ele fugiu. E ele foi justamente para uma terra que estava preparada, que era de Harã, que estavam os parentes dele. Mas chegou o momento que ele deveria voltar para a terra, né, que ele deveria voltar lá para onde que seria a terra da família. E no caminho, o que aconteceu no caminho? Bem lembra? No caminho, quando Jacó estava indo, né, voltar ao encontro de Esaú, a palavra fala que apareceu um anjo. E o anjo lutou com Jacó e eles cravaram a briga. Mas é interessante que nesse momento aí, olha só, Jacó passou, botou as esposas, tudo para frente. Mandou ela passar, passou o gado, passou tudo, e ele ficou sozinho. Jacó ficou sozinho, ele ficou lá lutando com o anjo de noite e dia, lutando, né? A noite inteira, melhor dizendo, né? Até amanhecer, ele ficou lutando com o anjo. Ele falou assim, não, eu preciso de uma bênção. Veja que esse momento de Jacó é o mesmo momento de Moisés. É o mesmo momento, porque algo que ficou para trás muitos anos, sem resolver. É um assunto que ficou parado ali, ficou um assunto parado na vida de Jacó, ficou um assunto parado na vida de Moisés, ficou parado ali. E agora você fala assim, ó, Moisés, agora é a hora de você resolver. Agora é a hora, ó, o tempo ele mudou, as pessoas que perseguiam já morreram, mas agora vai acontecer algo muito grandioso. Veja só que não estava só em jogo a vida de Moisés, não era isso. Moisés não estava voltando lá para o Egito para, sei lá, ele reassumir ali os bens que ele tinha, ou voltar a conviver com as pessoas que ele convivia, né, ou ter alguns privilégios. Não. Moisés estava voltando ali, na verdade, para fazer ali uma grande revolução, né, se podemos dizer assim, né? Ele ia causar ali um grande rebuliço no meio da maior nação do mundo que havia ali naquele momento. Ele, sozinho, ele ia causar um grande transtorno na economia daquele país, porque o propósito do Senhor era retirar todas aquelas pessoas que, no final, a palavra diz que perfaziam aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas. Para um povo da antiguidade, era um número muito grande, né, de pessoas. Mas lembra-se que eu falei acerca ali de Jacó, que Jacó lutou a noite inteira sozinho e as esposas passaram. Agora, esse momento de Moisés é um momento diferente. Apareceu provavelmente o mesmo anjo, né, que nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus aqui. É o próprio Senhor Jesus que apareceu aqui, né? Nessas aparições de Jesus no Velho Testamento. Mas o que é interessante, que Zípora estava junto. Essa mulher, né, a mulher que no contexto ali de Jacó não teve protagonismo nenhum, não presenciou nada de que aconteceu ali, que foi um ato espiritual, sim, grandioso, né? Que é o contato, né? A luta ali do homem com aquilo que é o espiritual, né? Com aquilo que é o divino, aquilo que é o celestial, mas ali Zípora estava presente. Não há muitas falas de Zípora, a não ser ela falando ao pai sobre Moisés, quando o conheceu, mas depois a palavra não fala mais nada. Mas olha o que aconteceu. Naquela luta, Zípora, ela entendeu uma coisa que fazia parte do aprendizado dela, que era a circuncisão. E onde aparece a circuncisão na palavra? Né? Às vezes a gente pensa que a circuncisão foi lá de Moisés, né? Depois das leis, o Senhor deu, mas não foi. Né? A circuncisão foi justamente no momento que Deus fez uma aliança com Abraão. Viu como Abraão, a figura de Abraão, ele permeia toda essa história. Abraão, que era pai da família, né,
de Midian e, por consequência, de Zípora. E ali, quando Deus falou a Abraão que ele ia multiplicar muito a sua descendência, né? Que ia abençoar a todos que o abençoarem, assim por diante. Mas ele falou assim, mas tu farás comigo, né, um sinal que fará parte da aliança, dessa aliança que eu tenho feito contigo. E essa aliança era o seguinte, ó, todos os varões, né, a partir, né, de 8 meses, eles seriam circuncidados, né, que seria cortado, né, a carne do seu prepúcio, e isso seria como uma marca, né, como um sinal da aliança que Deus tinha com Abraão, que era o quê? Preservar toda a sua descendência, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Então, essa era uma marca importante para falar assim, ó, essa minha família, ela tem uma aliança com Deus eterno. E naquele momento ali de Moisés, essa mesma aliança, ela permanecia. Agora, estranhamente, a palavra mostra aqui que, estranhamente, um dos filhos, porque nesse momento aqui, Moisés já tinha 2 filhos. Moisés e Zípora tinham 2 filhos, né, que era Gerson e Eliezer. Eram os 2 filhos que eles tinham. A palavra não fala qual dos filhos. Como está falando de primogênito, né, não sei, tudo aqui, tem certas coisas na palavra que você tem que intuir pelo contexto, né? Mas também não faz diferença se não for o primogênito, que é o Gerson. Porque ele estava falando do primogênito, depois já apareceu, né, que Deus lutou com Moisés, queria matar Moisés, justamente quando ele falou assim, ó, você vai lá chegar no Egito e Faraó não vai querer deixar meu povo sair. E você vai falar assim para ele, para o Faraó, fala assim, ó, Israel é meu filho primogênito. Vê como as coisas estão relacionadas? Mas como eu vou endurecer o coração de Faraó, aí você vai falar para ele assim, ó, como você não deixou meu povo ir, eu vou matar o seu filho primogênito. A história está indo, daqui a pouco aparece Deus e a palavra diz que Deus quis matar Moisés. Olha só, e Zípora apreciando tudo isso. A Zípora estava participando disso, né? Desse mandamento de Deus para Moisés, aquilo que Moisés iria fazer no Egito e tal. E aí aconteceu daquilo, eu falei, não, o que está acontecendo? Né? Por que Deus está matando meu marido? Né? E até Moisés poderia pensar, assim, ó, Deus me preservou lá no rio, né? Não me deixou morrer no rio, fui criado por Faraó, e agora para me matar, o que eu fiz? Né? E Zípora, o que ele fez? Mas é interessante que Zípora, ela teve a sensibilidade daquilo que era a orientação da aliança. Né? Ali, na sensibilidade, ela recebeu a revelação do Senhor que algo ali estava errado, né? Que algo não estava, que Deus tinha uma aliança com a sua família, tinha uma aliança ali com Moisés, mas, na verdade, eles, como família, eles não tinham feito a parte deles nessa aliança. Aí a gente vai, né? Que tudo aqui nós estamos conversando e cremos pelo Espírito, que o Espírito, nessa nossa conversa, através da palavra, que o Espírito vai operando. Né? E muitas vezes a gente não sabe, porque a palavra não narra, mas não é difícil de a gente imaginar. Por que será que um dos filhos não tinha sido circuncidado? Será que foi Moisés que se descuidou? Porque aqui um deles estava circuncidado, isso aqui é claro, porque cortou de um, não de outro. Então, um estava e o outro não. Por que será que esse não foi circuncidado? Será que, porventura, aí a mãe ficou com dó? Falou assim, mas ele é tão novinho, né? Tem um dó de criança. Será que Deus está ligando para isso? Às vezes não vem essas desculpas, às vezes, da gente, né? É uma aliança, Deus fez uma aliança. Mas fala, será que Deus está preocupado com isso? Com o sofrimento dessa criança? Ele vai chorar, né? Ele não entende nada, já tem idade, tão bonitinho assim, tão fracotezinho, né? Ele é mais fraco que o outro, né? Digamos que fosse o segundo, né? Ele já nasceu tão fraquinho, e a gente já vai, né? Vamos esperar mais um pouquinho. E nesse esperar mais um pouquinho,
Passou a época e estava já esse menino já grande e não tinha sido circuncidado. Então, digamos assim, esse sentimento, né? Esse sentimentalismo, se é que aconteceu isso, porque não tem nenhuma outra explicação para que ele não fosse circuncidado. Porque Zípora sabia disso, Moisés também sabia disso, porque Moisés certamente, né, Moisés também foi circuncidado. Então, eles sabiam, eles tinham conhecimento. Agora, nesse sentimentalismo, o que nós estamos falando aqui? Que estava expondo a vida do seu próprio filho e expondo a vida da sua família, né? Da continuidade da aliança que Deus tinha com aquela família. E a palavra aqui, pelo que ela mostra aqui, Zípora foi usada, não foi Moisés, né? Com a sua força, que ali, na história anterior que nós falamos de Jacó, ele resistiu quanto pôde, saiu até marcado ali na coxa, ele se esforçou, né? Ele lutou, mas aqui, na palavra aqui com Zípora, Moisés não precisou lutar, porque Zípora ali, ela foi usada e ela imediatamente ela lembrou, ela falou, ó, o menino não foi circuncidado, é isso, nós estamos violando a aliança, nós não estamos sendo beneficiados através da aliança, e veja só que a preocupação de Deus era a seguinte, Moisés estava indo para lá para falar em nome de um Deus, lutando contra as hostes malignas. Porque a gente tem que lembrar que o adversário, ele sempre milita para que a profecia de Deus não se cumpra nas nossas vidas, né? Não se cumpra no povo de Deus, mesmo sabendo que isso é impossível, né? Porque todas as coisas de Deus, aquilo que é a promessa de Deus, ela se cumpre. E ele não pode impedir, mas muitas vezes ele quer trabalhar na cabeça, nossa cabeça, na cabeça do servo, que isso é possível, que essa profecia vai morrer, que isso não vai acontecer. Mas Moisés, ele ia ali até o Egito para falar em nome de Deus. Mas como ele vai falar em nome de Deus se ele mesmo não está de acordo, não está em dia com aquilo que é a sua parte na aliança com Deus? Então, ele iria ali totalmente exposto. E é isso que acontece às vezes. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, está fazendo algo, né? Direcionando exatamente aí para o trabalho das irmãs. Muitas vezes as irmãs estão desempenhando algo, né? Algo profundo, né? Algo que é difícil, porque a gente não está lutando, a palavra diz, né? Não estamos lutando contra a carne, contra sangue, não é contra costume, não é contra nada, é contra potestades, né? Então, todas as vezes estamos fazendo uma reunião, estamos pregando a palavra, estamos fazendo intercessões, a gente não está fazendo coisas, não estamos fazendo coisas comuns, não são coisas humanas, não são coisas que fazem parte de uma cartilha ou de uma orientação, não é nada disso, né? Nós estamos interferindo nas regiões celestiais. E para isso, pontos da nossa aliança com Deus, eles precisam estar exatamente resguardados, né? Que foi isso que Deus usou ali a Zípora. Agora, veja só, esse texto é um texto muito enigmático, tá? Até mesmo as pessoas as quais estão envolvidas ali, né, que estão envolvidas, o Moisés, o anjo, o filho e Zípora, esses 4 personagens aqui nesse pequeno trecho. E muitas vezes a gente não sabe com quem que está sendo falado ali o texto, né? Fala assim, né? No 21 que eu li, mas é mais para baixo, que na parte de Zípora. Então, e aconteceu que no caminho do estalagem que o Senhor o encontrou e o quis matar Moisés, né? Que ele não cita, mas em outras versões fica mais claro. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou a seus pés. Também não fala, na versão até mais original, não dá nem a entender, fala que tocou no pés.
tocou nos pés, mas não fala foi nos pés de Moisés, foi nos pés da criança, se foi nos pés do anjo, né? Mas aí diz aqui, circuncidou, se jogou e lançou os seus pés, o prepúcio, né? E disse, certamente me és um esposo sanguinário. Aqui não está falando para o anjo, está falando para o Moisés, para quem que ele está falando? Que ela está falando. E aí continua. E desviou-se dele, ou seja, o anjo de Deus, né, se desviou de Moisés. Assim que ela cortou o prepúcio, lançou o prepúcio, o anjo se distanciou. Moisés falou, não, agora sim está tudo kit, né? E disse, vamos lá, onde eu parei aqui. Lançou seus pés, e desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então aqui há uma exaltação profética. É como se tivesse várias vozes falando, exaltando a questão da aliança. Porque aqui está envolvido o quê? O filho, né? Envolvido o filho, o anjo, né? A aliança. E por isso que não, o esposo, quem é o esposo? É um esposo sanguinário. Falando que, olha só, em relação a Moisés, assim, Moisés, você para mim é um esposo que é selado com sangue. O nosso casamento, a nossa família, ela só é possível porque há uma história do sangue. Há um sangue que permeia a nossa aliança. Louvado seja Deus, né? E, o nosso filho, é possível a vida dele porque tem um filho, o Filho de Deus, que vai ser sacrificado, né? Aqui é tudo profético. É o Filho de Deus, é Jesus, que ali está, né, na figura de um anjo, mas é ele que é o esposo sanguinário, ele que é o nosso esposo sanguinário, que, na verdade, tem uma aliança de sangue conosco. É essa aliança que é possível. É interessante que quando Paulo fala da circuncisão, ele fala que agora, né, na nova aliança, nós somos circuncidados no coração. Então, a circuncisão que nós temos agora na presença do Senhor é do nosso coração. Então, é aquilo que, através de Jesus, que quando nós aceitamos Jesus, Jesus entra na nossa vida, Jesus entra em nós, e a partir daquele momento, algo novo começa a acontecer conosco, que é o que Jesus disse, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, né, jamais será nascido de novo, né? E rios de água vivas, né, fluirão de si. Então, é o coração. Então, essa circuncisão, na verdade, é aquilo que o Espírito Santo, ele extrai das nossas vidas. Então, é o louvor, é a glorificação, é o testemunho, é isso que, essa aliança que nós temos com o Senhor. Então, aquilo que é o juízo, entenda assim, que nós estamos vivendo num momento em que vai se consumar o juízo que Deus tem para toda a humanidade. E nós, o propósito de nós, enquanto povo de Deus, é que nós sejamos preservados e sermos usados. Então, nós estamos indo a quem? Nós estamos indo exatamente hoje, esse é o propósito hoje, para nós, para as irmãs, para a igreja. O propósito de Deus hoje é que nós vamos para quê? Nós vamos falar justamente para aquelas pessoas sobre as quais há um juízo. O juízo lá, Deus falou para Moisés, vai lá falar para Faraó, eu vou matar o seu primogênito. Hoje nós podemos dizer o seguinte, os filhos estão sendo mortos, fisicamente, espiritualmente, as famílias sendo destruídas, as pessoas estando sozinhas,
Mas o Senhor está dizendo que estamos vivendo hoje um momento em que esse trabalho que as irmãs fazem, né, o convívio das irmãs nos lares, né, o trabalho que é realizado na presença do Senhor, né, o Jacó não pode mais estar sozinho, né, o Moisés não pode mais estar sozinho nesse protagonismo, né? O varão que está no trabalho, que está na obra, ele não pode estar sozinho, ele não pode estar com as experiências, mas as irmãs, elas precisam estar juntas no momento em que o Espírito Santo ele quer capacitar, ele quer ordenar, direcionar, porque para onde nós vamos e com quem nós vamos falar, nós precisamos estar em dia com a nossa aliança. A família tem que estar em dia, né, com a aliança que Deus tem para conosco. Vejam que o Senhor deu um dom para essa reunião. Se nós vamos encerrar daqui a pouco. Se alguma irmã tiver alguma dúvida, eu gosto muito de dialogar. Às vezes as pessoas ficam acanhadas, mas se alguma irmã tem alguma dúvida, algum acréscimo, alguma observação, antes de eu terminar, pode me interromper aqui à vontade, ou perguntar, né, para a gente enriquecer até esse momento da meditação. Mas o Senhor deu um dom para esse encontro, e o Senhor mostrava que as irmãs estavam diante de 3 médicos. Haviam 3 médicos, e nós também estávamos ali. E deixa eu ver se eu acho os sonhos, o dom certinho aqui. Bom, está aqui, ó. Isso foi um sonho que alguém teve, eu não sei quem foi que teve. E ali haviam os médicos que iriam examinar as cordas vocais das irmãs. E essas cordas elas estavam com calo, estavam comprometidas, né? E ali havia um cirurgião que dizia que precisava ser feita, né, uma operação, porque senão essas cordas não poderiam produzir, né, o som como devia, né? Mas que depois dessa operação teria que ter uma orientação da forma como deveria se usar para que essas cordas vocais fossem preservadas. Olha só que é interessante, né? O senhor, não por um acaso, o senhor me mostrou que eu estava nesse sonho, e a gente estuda há muitos anos sobre a questão de técnica vocal, essas coisas, né? E as cordas vocais, claro que aqui o sonho foi simbólico, né? As cordas vocais, quando acontece de que elas adquirem calo, esse calo acontece primeiro pela emissão errada, né? Uma forma errônea de emitir a voz, mas um detalhe que é assim, eu vou falar 2 coisas que são motivos para esse calo. Então, um esforço, você usar a voz, né, com esforço e de forma repetitiva. Então, isso a gente vai ver muito em cantores que cantam de uma forma inadequada e faz muita força para cantar, e durante um tempo muito grande, durante muitos anos, professores, né, palestrantes e assim por diante. Então, aquele exercício com esforço repetitivo. Então, esforço repetitivo. Então, guarde bem essas 2 palavras. Então, quando o senhor fala que há um calo, né, a gente não tem como identificar, cada pessoa é uma problemática, cada situação, né? Que tem pessoas de várias regiões, e várias histórias, né, diferentes, mas o senhor está falando aqui de esforço. Então, quando a gente faz esforço, então a forma adequada de se emitir um som, né, através da voz, seja cantada ou falada, ela deve ser sem esforço. É o contrário, é sem esforço. Quando você vai fazer um curso, vai fazer um treinamento, você vai treinar de uma forma que você consiga falar
durante um período muito grande, mas sem esforço. Então, o esforço, então voltando aqui para a nossa questão espiritual, o esforço não pode fazer parte do nosso serviço. O serviço que nós prestamos ao Senhor, que as irmãs prestam ao Senhor, não pode ser por esforço. Então, muitas vezes, nós estamos realizando algumas coisas na casa do Senhor, e ali a gente se esforça, é um dia, 2 dias, é 3 dias, a gente faz A, a gente faz B, a gente mexe em tal coisa, a gente estuda, a gente não sei o quê, ajuda isso, faz reunião daquilo e tal. E às vezes até a pessoa pergunta, como está? Não, estou um pouco cansado, estou exausto. Por quê? Porque está fazendo muito esforço. Está fazendo esforço. Então, muitas vezes o melhor é esperar. Muitas vezes o melhor é que seja pela orientação do Espírito Santo. Então, não é a quantidade daquilo que nós fazemos, mas é a qualidade do que nós vamos fazer. Porque quando é o Espírito Santo que realmente, né, está orientando, e a gente já teve essas experiências, né, porque tem muitas coisas que são bonitas, né? Elas são bonitas. Quer ver coisa que é bonita? Você pegar, juntar um monte de pessoas na rua e distribuir cesta básica para mendigo, né? Sair pela rua chamando todo mundo, puxando, é bonito. Vai falar que é feio. Mas, se for pelo Espírito, é algo muito leve. Se não for, é muito pesado. Mas amanhã tem outra coisa para fazer isso, tem outra coisa. Amanhã tem uma outra visita que pediram e tal, tem outra coisa. Né? Então, esse esforço é algo que vai trazer uma enfermidade. Vai trazer enfermidade. Porque todo o propósito do Senhor é que nós sejamos para louvor e glória do Senhor. Então, o louvor não é só aquilo que a gente levanta e fala assim, te glorifico, e tarará, você pode ficar meia hora glorificando. Mas a verdadeira glorificação é aquilo que sai dos nossos lábios. É nossa vida com Deus. É aquilo, o quanto nós estamos inseridos na profecia. Então, tudo aquilo que eu estava falando, da história de Jacó que se repetiu, depois se repetiu em Moisés, a herança que tinha do ensino, da circuncisão, que Zípora, né, ela incorporou aquilo e falou assim, não, nós estamos em falha. Né? Então, ela não era aquele esforço de Moisés lutar com o anjo, não era o esforço deles irem lá enfrentar aquelas pessoas lá no Egito, né? Pessoas que até mesmo há pouco tempo estavam querendo matá-los. Né? Para que a gente vai, né? Para falar de Deus para as pessoas que querem, na verdade, nos matar, né? Porque a gente vai fazer esse esforço, quanto mais se não for orientação do Senhor. Né? Então, esse esforço realmente nos faz com que nós venhamos a murmurar, venhamos falar de uma série de coisas. Né? E também essa enfermidade que acontece nessas cordas vocais, ou essa enfermidade que foi trazida, que as irmãs não conseguiam falar no sonho, a gente também pode remeter a como foi o esforço foi feito desde quando? Desde o passado, desde muito tempo atrás. Né? Ninguém pega calo hoje, amanhã está com calo. Não pega, pode pegar uma inflamação, tá? Mas calo é porque é coisa de muito tempo atrás. E Deus, Ele quer corrigir aquilo que nós fizemos lá atrás, quer que nós deixamos para lá, sabe? Quer tirar todas essas marcas do passado, isso é marca do passado. E muitas vezes nos faz falar como aqueles que têm calo, né? Com aquela voz característica que tem calo, aquela voz rachada, né? A voz daquele que teve calo no passado. Isso quer tirar essa característica dos nossos lábios, né? Quer falar, quer lembrar, né? Coisas que estão lá para trás, né? E que foram feitas com esforço e que Deus quer tirar isso das nossas vidas. Deus quer que verdadeiramente nós aprendamos como fazer as coisas através do Espírito. Não é porque estamos sendo dirigidos por uma denominação. Né? É outra coisa até que eu queria falar, que era uma coisa interessante, porque o falar também, uma das coisas mais importantes de falar é testemunhar, é evangelizar. E eu lembro que muitas pessoas aprenderam a evangelizar denominação.
E a evangelização é assim. Vai lá na minha igreja é boa. O culto, ele é curtinho. Eles não pedem dinheiro. Essa é a evangelização. É isso que Deus quer que a gente fale. Nós fomos levantados, a nossa aliança com Deus foi para falar de uma denominação, ou a nossa aliança com Deus foi para falar daquele que nos resgatou. Porque todas as vezes que nós mencionamos o nome de Jesus, esse nome tem poder para salvar. Você pode falar de denominação, pode falar de costume, pode falar de qualquer coisa. Não há efeito nenhum. Tudo isso é calo, tudo isso é esforço. Mas quando nós falamos de Jesus, que é para isso que nós fomos chamados, então nós temos que resgatar o quê? A aliança. Lembrar da aliança. Abolir das nossas vidas costumes, hábito denominacional. Deixar o Espírito Santo, que é a próxima tópico da palavra que eu falei, das duas palavras, que um é esforço e o outro é repetitivo. A gente precisa entender o seguinte, que nosso Deus é um Deus muito criativo. Às vezes a gente para e a gente olha para o céu, você fala assim, escuta, por que Deus, ele fez o sol, tudo bem, fez o sol, né, para iluminar durante o dia, a lua durante a noite, mas para que tantas estrelas? Por que tantas constelações? Por que tantas galáxias? Se a gente só está num sistema solar, né? Por que tanta coisa linda? Por que tanta... Né? A gente tem mexido aqui com plantas, né? Cada dia aparece uma planta diferente, uma flor diferente, um nome diferente, uma combinação diferente de flor com espinho, com folha, com não sei o quê. Aí você vai no mar, uma coisa maravilhosa, um mar maravilhoso. Por que Deus fez isso? Porque nosso Deus é criativo. Então, Deus não quer coisas repetitivas. Na própria palavra, o Senhor fala assim, quando orares, não orareis com vãs repetições, né? Não é pensando que pelo muito falar que a gente vai alcançar a graça de Deus, porque Deus, ele sabe tudo que está no nosso pensamento, ele sabe tudo. Né? Então, quando nós estamos falando mais para glorificar o nome do Senhor, mais para falar que nós somos instrumentos na mão do Senhor. Né? E essas repetições que acabam gerando religiões, denominações, porque tem um sistema, tem uma organização, tem 2 passos para cá, 2 passos para lá. Deus, ele não tem nenhum compromisso com isso. O compromisso de Deus é com a nossa aliança com ele. E é isso que gravou a mente de Zípora, e é isso que Deus quer gravar nas nossas mentes. E aqui, quando dizia que esses 3 médicos, né, que é o projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que a gente conhece, né, que é a palavra, né, que é o sacrifício de Jesus, que ali se consolidou a aliança, e agora esse operar do Espírito Santo, né, que muitos querem abrir mão, né, achando que só pelo entendimento da palavra, que é outra coisa bastante séria também, né, fazer da palavra uma nova lei, porque é muito fácil você dizer lei da palavra. Você pega ali qualquer texto do Novo Testamento, pega lá qualquer texto das cartas de Paulo, vai falar assim, mas Paulo disse que você tem que fazer isso, nós devemos fazer aquilo, então vira lei, e não é isso. O Espírito não tem isso para nós. Então o Senhor, ele nos quer com o Espírito mais aberto, mais dispostos a ser testemunhos vivos do Senhor, porque a cada dia o mundo está se contaminando mais. No nosso caminho, cada vez mais, nós vamos cruzar com pessoas endemoniadas, nas igrejas, pessoas nessas circunstâncias, de todos os gêneros, sexos, graus e tudo que a gente está vendo por aí, mas nós estamos firmados numa aliança. Não estamos firmados em mais uma denominação, em mais um grupo que está querendo, né, exaltar e ser melhor que ninguém. Não, nós estamos aqui, o protagonismo é de Jesus. É ele que é o protagonista. E nós temos que viver a aliança. Não temos também preocupação com a quantidade de pessoas. Muitas pessoas, isso a duras penas a gente tem que aprender. Muitas pessoas que a gente
está louco para trazer para junto de nós, que a gente quer trazer e Deus não quer. É outro esforço repetitivo aí. Trazer pessoas que não têm nenhuma identidade com aquilo que Deus quer fazer conosco, que nós nem sabemos o que é. Não que vai ser melhor do que qualquer coisa que fez com o outro, não, mas é o que Deus tem para nós. É para aquilo que Deus nos separou. E para isso que Deus nos separou, Ele tem que nos mostrar que nós temos que estar abertos àquilo que o Espírito quer fazer coisa nova. Não ficar apegados ao passado, apegados a coisas velhas, né? A costumes velhos, sabe? Tradições velhas, não sei o que a gente rasgue. Hoje o Senhor quer que nós rasguemos esse passado que pode ter servido para nós para alguma coisa, assim como a lei serviu para Israel, né? Serviu para o começo da igreja, mas definitivamente não é com essas coisas que nós vamos conquistar coisas maiores nesse momento em que o evangelho no mundo está morto. O evangelho está morto. A gente tem ouvido muito que depois da pandemia as igrejas praticamente esvaziaram, muitas pessoas saíram das igrejas, estão vivendo o evangelho de rede social, que você assiste, você está lavando a louça, você está comendo, né, uma coisa, tarará, não tem compromisso com as pessoas, não tem compromisso com a dor das pessoas, não tem compromisso com a alegria de ninguém, não há a transferência da unção do Espírito Santo, né? Não há ali o acompanhamento do ministério, não há o desenvolvimento dos talentos que Deus deu. Então, não é essa igreja que interessa para nós. Então, o Senhor está nos chamando para congregar, para assistir. Às vezes eu vejo, né, que era também, às vezes, a característica da religiosidade. Às vezes a pessoa está tão cheia, né, na mente dela, acho que ela está tão cheia do poder, de tudo, não sei o quê, e vai entrando as pessoas necessitadas na casa do Senhor, vai entrando as pessoas estranhas, as pessoas que estão oprimidas, as pessoas que estão, né? Você olha assim para ela, dá até medo, mas essas pessoas que Deus quer que a gente vá falar com elas, que as irmãs vão atender, sabe? Vai lá falar, dá um sorriso, dá uma palavra, fala assim, não vou, o pastor vai lá atender, os obreiros vão atender, não é negativo. É nesse sentido também que essa participação hoje dos irmãos é fundamental. Se não for uma irmã ali para falar com essa senhora, que falar com essa jovem, falar com essa família que está chegando ali a abraçar e falar assim, eles sabendo que eles estão muito oprimidos, que estão, nós não temos medo, não, sabe? Porque nós temos uma aliança, nós temos aliança eterna, a eternidade está conosco e nós podemos também levar vocês a fazer parte dessa família, vocês poderem ser filhos, porque a todos quantos aceitaram, e Deus lhe direito de ser chamados filhos. Veja que toda essa palavra aqui está falando de filhos, não é os filhos de faraós, os filhos dos faraós que vão morrer, né, nesse juízo, não, mas é o filho que vai ser preservado pela aliança. Então, importância dos filhos, não só os filhos da igreja, mas os nossos filhos, os filhos que fazem parte da nossa família, nós estamos lutando e transmitindo essa aliança, aqueles que têm filhos pequenos, né? Fundamental esse momento de nós estarmos apegados a essa aliança. Nós vamos encerrar essa palavra, essa operação, essa transformação, porque veja só, isso aí é um sinal de maravilha, isso é um milagre. Não é algo que nós vamos fazer, não, agora eu vou me esforçar, já estava fazendo esforço, agora eu vou me esforçar para tirar o esforço. Não, não é isso. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, que possa orar por todos nós, principalmente pelas irmãs, nesse particular que o Senhor mostrou.